Obrigado, queridos. É uma bênção nós podemos estar nessa manhã aqui. E eu estava olhando aqui no chat. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado integral. E muitas pessoas aqui, o pastor Amós falando sobre o cuidado integral, né? A irmã Michele falando de pessoas que ela conhece, de amigos que precisam de um apoio, de familiares com drogadição. E nós vamos vendo tantas pessoas que têm compartilhado necessidades, né? E que privilégio nós podemos ter essa interação, de nós podemos orar por vocês que estão aqui, orar por vocês que estão aqui presencialmente. E isso é um grande privilégio que nós temos como igreja. Porque quando nós entendemos o propósito da igreja, nós precisamos entender esse propósito do cuidado integral. Esse propósito de vivermos uma igreja que intencionalmente faz discípulos e discípulos restaurados. Nós podemos ter discípulos ou ser discípulos, mas ainda totalmente contaminados pelas marcas e eventos do passado que paralisam, que travam a nossa história. E nós, como uma igreja que temos esse início de ano, estudado sobre marcas de avivamento, nós temos, especificamente nesse mês de fevereiro, trabalhado algumas igrejas. Nós trabalhamos semana passada sobre a igreja transformacional, a igreja transformadora. E hoje nós vamos trabalhar sobre a igreja missional. Então, quando nós falamos igreja missional, relacional, o que nós estamos dizendo? Durante as mensagens desse mês você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Mas quando nós entendemos a grande comissão e como Jesus nos desafiou a sermos igreja, a fazer discípulos, a levar o evangelho, nós temos ali alguns ensinamentos de uma igreja relacional, e tudo que nós fazemos, nós vamos fazer em cima dessa visão de que nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos acolher as pessoas, nós precisamos cuidar delas e preparar elas para multiplicar. E hoje nós vamos especificamente trabalhar sobre a igreja missional, onde nós entendemos que uma igreja avivada, que caminha com esse entendimento, de que fomos chamados para estarmos no mundo, nos relacionarmos com pessoas, independente de quem são elas e o contexto que elas estão inseridas. E essa é uma igreja missional. Você faz parte de uma igreja missional. Se você está aqui nos visitando, você está sendo desafiado a fazer parte de uma igreja missional. Uma igreja que olha para cada para cada pessoa que Deus tem colocado no nosso caminho, com um senso de missão. De não somente levar o amor de Deus, mas também levar o amor de Deus com muito cuidado. Regado por cuidado, por amor, por intencionalidade. E baseado nisso, se nós pensarmos nesse ano que nós estamos vivendo, dessa pandemia, é um ano onde muitas pessoas vão precisar de você, vão precisar de nós, para cuidar. Esse é um ano onde nós precisamos ter um olhar de cuidado. Nós nunca tivemos tantas pessoas que estivessem passando pelo luto como estamos tendo agora. Pessoas que tiveram problemas seríssimos de doenças psicossomáticas, de psicoemocionais e de problemas de vícios, de drogadição. E é baseado nessa necessidade que nós, intencionalmente como igreja, nós queremos ser mais ativos no sentido de ir atrás dessas pessoas. E por isso que hoje nós estamos vai ser divulgado nas mídias sociais, uma campanha chamada É Tempo de Cuidar, onde nós estamos intencionalmente disponibilizando a rede de cuidado, através de uma página onde você vai colocar ali o seu nome, seu telefone e vai dizer uma necessidade. E nós vamos fazer um contato para poder ajudá-los. Eu queria que você visse esse vídeo, que vai tratar um pouco sobre essa campanha, e na sequência nós retornamos aqui com a mensagem. É tempo de cuidar. Cuidados que cuidam, como os profissionais de saúde e suas famílias. Cuidar dos enfermos, levando alegria e abraçando a esperança com quem está lutando contra o câncer. Cuidar de quem quer liberdade do passado e conselhos para o futuro. Cuidar de pessoas e famílias que precisam de um grupo de apoio voluntário para restauração emocional, dependência química e também de profissionais especializados que atendam com amor e preço reduzido. É tempo de cuidar da sua vida e família. Conte com a nossa rede de cuidado. Conte com a IBB, uma igreja viva. É tempo de cuidar. Você conhece a rede de cuidado da IBB?
Nós temos vários ministérios. Você vai ter oportunidade, nas redes sociais vai estar sendo colocado ali toda a rede de cuidado, desde a Policlínica, Celebrando a Restauração. Policlínica são profissionais, psicólogos, o CR, o Braços que Abraçam com pessoas com câncer. Seria muito tempo para nós trabalharmos tudo, mas o objetivo dessa intencionalidade é não somente você ser cuidado, mas você se colocar à disposição para cuidar. Queridos, eu cheguei aqui na IBB há 23 anos atrás. Eu cheguei aqui recém-convertido e cheguei com a minha vida detonada. Aqui eu fui acolhido. Aqui eu fui cuidado. Aqui eu fui preparado. E hoje eu tenho o privilégio de pastorear e de liderar a rede de cuidado. E, na verdade, o que eu estou fazendo hoje é reproduzindo aquilo que eu recebi. Como é que você tem se envolvido hoje? Como é que você tem vivido nesse cuidado integral? E eu quero caminhar um pouquinho nesse tema. Quais as lições que nós podemos olhar para a palavra de Deus, podemos olhar para o Senhor Jesus e aprender nesse cuidado integral. Por que nós cuidamos integralmente das pessoas? Por que nós temos essa intencionalidade? Porque nós seguimos uma orientação do Mestre. Lá em João 10,10 diz lá que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. O propósito da vinda de Jesus foi nos dar sim a salvação, mas foi dar uma vida plena. E o que é uma vida plena? Quando eu aceito a Jesus, eu estou restaurado das consequências eternas do pecado, eu tenho a salvação em Cristo Jesus, mas só que eu venho com uma história, e essa história faz com que eu enxergue a vida com a lente suja, com a lente ainda meio nebulosa. E quando nós pensamos no cuidado integral, nós precisamos, além dessa primeira decisão, em onde eu aceito a Jesus, eu tenho a minha vida transformada, a minha eternidade transformada, eu passo por um cuidado de uma restauração processual, onde eu vou limpando as lentes e eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. E aquelas marcas e aqueles eventos do passado que acompanham a minha vida, elas passam a não ter mais muita influência, ou melhor, elas são ressignificadas. E eu começo a usar aquelas experiências para trazer honras e glórias ao Senhor. E por isso que nós entendemos que o cuidado integral envolve a vida espiritual, a vida emocional, a vida física. Jesus nos deixou ensinamentos com relação a isso. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia. Lá em Lucas, nós vamos ler uma passagem de uma pessoa que entendeu o cuidado integral, que entendeu a necessidade de ser cuidado integralmente, mas que Jesus nos deixou os ensinamentos de como nós podemos e devemos cuidar integralmente. Vai ser projetado aí também Lucas 17, a partir do versículo 11. O texto nos diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de mim. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Essa passagem é muito especial. Ela fala sobre gratidão, tem vários princípios aqui. Mas eu quero olhar na perspectiva dos ensinamentos de Jesus, com relação ao cuidado integral. Algo que nós precisamos viver ao deixarmos ser integralmente cuidados. E algo que nós podemos deixar ser usados pelas pessoas para cuidar, ou nos colocar à disposição para cuidar. Esse exemplo deixado por Jesus, esses 10 homens, eles tinham a enfermidade em várias áreas. Eles tinham uma enfermidade na área física. A lepra naquele momento, naquele contexto, era uma doença que levava à morte. Hoje a nossa hanseníase, que ela tem cura, mas naquela sociedade, com aqueles recursos, era uma condenação à morte. Então existia uma enfermidade física, mas existia também uma enfermidade emocional.
Por quê? Porque, como ocorreu agora com o coronavírus, eles precisavam se isolar. E tinha um lugar chamado ali leprosário, onde as pessoas iam para um lugar de refúgio, onde só tinha pessoas com lepra. Eles não poderiam mais abraçar a família, eles não poderiam mais estar no convívio da sociedade. Existia uma enfermidade emocional. E também esses 10 aqui tinham essa enfermidade espiritual, tanto que um deles é curado quando ele retorna a Jesus. E é muito interessante porque quando Jesus manda eles irem até os sacerdotes, lá em Levítico 13:14, ele vai tratar sobre esse processo. E era um procedimento religioso. As pessoas iam até o sacerdote aferia a cura, e naquele momento, a hora que ele passasse pelo sacerdote, ele estava liberado para voltar ao convívio da sociedade. Só que esse samaritano que retornou, ele nem chegou no sacerdote, porque no caminho ele foi curado. E ele já volta para Jesus, porque ele queria experimentar não somente a cura física, mas existia também um anseio no coração dele de curar espiritualmente. Porque quando ele volta para Jesus, como é que ele volta? Ele volta louvando e adorando a Deus. E é assim que nós precisamos olhar para todas as oportunidades de cura. Se você foi curado, se você tem sido restaurado, você tem adorado e glorificado a Deus através dessa cura? Ou você tem só olhado para aquela situação e falado assim: puxa, olha, eu passei por isso, por que a pessoa não passou? Demorou tanto para mim ser curado, por que para mim, ela foi curada instantaneamente, por que eu demorei tanto para ser curado? Então, quando nós olhamos para isso, nós somos desafiados a olhar como é que nós temos visto as provações e as enfermidades na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. Você tem tomado posse da tua cura integral? Ou tem algum vício? Tem alguma marca? Tem algum evento que você continua carregando? E que impede você de viver integralmente curado, que foi a promessa, foi o propósito de Jesus. Queridos, a vida plena, que diz lá em João 10:10, ou algumas versões, a vida abundante, é nós vivemos a plenitude das promessas de Deus da palavra. Tem muitas pessoas que não conseguem viver um casamento abençoado, porque eu ainda estou marcado e deixo ser dominado pelos desejos da carne. Tem pessoas que não conseguem ter sucesso na vida profissional, emocional, nos relacionamentos, porque eu deixo me dominar pela mágoa, pelo ressentimento, ou por alguma palavra que alguém disse lá atrás, e que faz com que todo o desafio que é colocado diante de mim, eu acho que eu não sou capaz. Então, quando nós entendemos que o propósito de Cristo é vivermos a vida plena, nós podemos olhar com os olhos do Senhor para os desafios que tem à nossa frente. Sabe, nós somos desafiados a viver a vida plena que recebemos pela graça através da morte e ressurreição de Jesus. Nós, como igreja, nós precisamos ser intencionais para vivermos a cura plena, mas não ficar em nós nos colocarmos à disposição para abençoar outros. De repente, nessa manhã, você vai ser abençoado, você vai ser desafiado a abençoar em alguns dos ministérios da rede de cuidado. Você vai falar assim: eu passei pelo CR, eu quero agora fazer parte do grupo de passos. Eu já estou com uma lista aqui de quase 30 pessoas que estão na fila para iniciar um grupo de passos. E nós vamos iniciar o CR dia 22 no presencial, e muitas pessoas vão ser restauradas esse ano. E eu creio que muitas pessoas vão ser curadas esse ano. E aquilo que era para ser uma grande maldição, que é esse coronavírus, vai ser a grande virada para que pessoas experimentem o melhor de Deus. Tem pessoas que estão sendo chacoalhadas, que tinham algumas coisas escondidas e que agora, com esse isolamento, veio à tona. E quando nós trazemos à tona as nossas enfermidades, nós abrimos a possibilidade de Deus vir e restaurar. Então, queridos, vamos olhar para os ensinamentos de Jesus com relação a esse cuidado integral. E a primeira lição que eu tiro desse texto, e eu olho ali no versículo 11, esteja sensível à necessidade das pessoas. Veja ali, os homens eles vêm, Jesus estava a caminho, ele estava indo para Jerusalém. Sabe, e aqui deixa um grande ensinamento para nós.
Às vezes você fala assim, não, vou levar a pessoa lá para a igreja, para ser curada lá, para aceitar a Jesus lá. Jesus estava no caminho, aonde ele passava, ele ia curando. E eu quero te dizer que você, aonde você está, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, você está ali. E você pode compartilhar o amor de Deus, ser instrumento de Deus na cura de pessoas. E Jesus, ele estava indo para Jerusalém, no caminho. E ele passa a ter divisa de Samaria e Galileia. E aqueles homens começam a gritar de longe. Gritaram lá em alta voz, mestre, tem piedade de mim, de nós. Jesus vê de longe. E eles já vão lá se mostrar ao sacerdote. Jesus já opera o processo de cura ali. Ele está sensível à necessidade daqueles homens. Homens que estavam rejeitados. Homens que estavam ali vivendo uma grande luta em todas as áreas da vida. Parece que às vezes é muito mais fácil nós olharmos a necessidade de quem está perto de nós, está próximo da gente. Mas quem está longe, você tem olhado com esse olhar? A questão de uns 2 meses atrás, eu tive 1 mês e meio, 2 meses, eu tive num cliente ali em Maceió. Cliente muito querido, ele me contratou e eu não conhecia ele, um trabalho jurídico. E aí eu fui, ele queria me conhecer, e ele pagou a passagem para mim ir até lá para conhecer ele. Um senhor já de idade, com muitas posses. E eu comecei a conversar com ele naquele almoço, e eu identifiquei que tinha um semblante muito triste. Sabe aquela... Tinha dinheiro, o filho dele estava ali junto, ele tem a esposa dele, mas aquele semblante triste. E eu pedindo ao Espírito Santo de Deus, me mostra o que está acontecendo com esse homem. E na meio daquela conversa, de repente, ele abre um evento que tinha acontecido há muitos anos atrás, que tinha aprisionado o coração dele. A dor da alma dele era tão grande, ele tinha se isolado. Amigos que ele convivia com facilidade, fazia anos que ele não via, porque ele não queria mais sair de casa. E ali foi a oportunidade. Eu estava no caminho. Eu fui lá para ficar 2, 3 dias. E aquele homem, nós começamos a conversar, e eu comecei a ministrar o coração dele. Saímos daquele restaurante, era 4 horas da tarde. Mas aquele homem que chegou com um semblante caído, cara fechada, você não via os dentes dele, saiu sorrindo. Saiu sorrindo, combinando uma viagem com o filho. Queridos, talvez você não vê a oportunidade que Deus tem colocado na sua frente de você ser usado para transformar a vida de uma pessoa. Nem todas as pessoas que estão cruzando com você durante a semana vão vir aqui para IBB, vão estar aqui na igreja, vão estar aqui no culto. Mas esse encontro de alguém que é discípulo e discípula de Jesus deve gerar transformação. Então, quando nós estamos sensíveis à necessidade das pessoas, de repente a pessoa tem um encontro com você, ela pode sair transformada. Você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Jesus nos ensina a estar sensível à necessidade. Queridos, quando nós olhamos para isso, eram 10 homens. E é interessante porque os 10 homens buscaram a fonte certa. Eles foram buscar a Jesus. Possivelmente, Jesus já tinha curado um leproso. Lá em Lucas 5 tem a história da cura de um leproso. E aqueles homens falaram assim, Jesus é o cara que cura, ele é o cara. Vamos atrás dele. E eles olharam e eles foram atrás da fonte certa da cura. Tem muitas pessoas que têm buscado algumas curas momentâneas. Aquele refresco. Eu vou e refresco um pouquinho. Mas aí o que aconteceu? Daqueles 10, 9 vão cumprir o rito religioso. Vão lá se apresentar para o sacerdote. E eles foram lá cumprir o rito religioso. Mas um deles nem chegou no sacerdote. No meio do caminho, quando ele foi curado, ele volta para a fonte da cura. Porque mais do que a cura, ele queria se relacionar e conhecer mais aquele que curou. Queridos, e quando nós olhamos para a nossa realidade, muitas pessoas, eles vêm atrás da cura, mas de repente, conseguem a bênção, ou são abençoados. E aí agora eu volto para onde eu estava, lá para aquele mundo que me atrai com tantas coisas, que supre o desejo da minha carne.
Quando nós pegamos o culto de quinta, me vem à mente tantas pessoas. Eu estava preparando essa mensagem e Deus começou a colocar no meu coração algumas pessoas que chegaram quebradas, quebrantadas, e nós ali acolhemos, e eles vieram e, sabe, daí de repente testemunharam até a cura, a restauração. Aí depois não vê mais. Aí você olha nas redes sociais, aí estão lá, né? E agora com a mesa cheia de cerveja, e é festa, e bagunça, e fumando narguilha, aqueles negócios doidos do mundo. Pessoas que não queriam o Deus da bênção, mas eles queriam somente a bênção. Queridos, uma das maiores alegrias que nós podemos ter nas nossas vidas é nos relacionar intimamente com o Pai. Porque tudo que nós recebemos, toda a restauração, ela vem como um subproduto, como consequência. Porque a hora que nós estamos ligados ao Pai, Deus vai saber o momento certo de trazer essa cura, de trazer essa restauração, de fazermos experimentar coisas lindas com Ele. Aonde que você tem buscado a tua cura? Aonde você tem, qual é a fonte do seu socorro? Lá em Salmo 46:1 diz lá: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus é o nosso refúgio. Você está experimentando enfermidade física, de repente tem alguém com câncer, braços que abraçam está aqui para ser um instrumento de Deus para curar essas pessoas. Ah, você está tendo um problema emocional, nós temos a policlínica com os profissionais, nós temos o CR, certo? Você está tendo ali uma necessidade de se libertar de algumas marcas espirituais, vem ali no nosso aconselhamento e libertação, celebrando a vida. Tantas ferramentas que Deus colocou. Você não tem desculpa para continuar carregando essas marcas e essas enfermidades. Você não tem desculpa. Mas quando nós entendemos, experimentamos essa restauração, uma coisa acontece. Nós ficamos mais sensíveis para identificar pessoas e famílias que precisam ser curadas integralmente. Por isso que um dos maiores benefícios da nossa cura é aumentar a nossa sensibilidade à necessidade dos outros. Tem um casal que se converteu recentemente, nossos conhecidos estavam lá, tem um filhinho, falando da diferença. Eles tinham amigos antes da conversão, e agora eles convivem com esses amigos, eles convertidos e o casal de amigos não. Ele falava assim: esse casal precisa conhecer a Jesus. A atitude do filho é diferente do nosso filho. Os sonhos deles é diferente dos nossos. E é assim. Quando nós experimentamos a cura, Deus vai começar a colocar pessoas ao nosso redor que de repente está passando pela mesma dor que você passou e que você superou. E aí você tem a sensibilidade para ser usado por Deus. Mas uma segunda lição que eu olho para esse texto, para esse evento, para esse momento, ensinamento de Jesus, confie nesses ensinamentos no processo de cura, os ensinamentos de Deus. Qual foi o processo que Jesus aplicou aqui? Ele deu uma ordem de longe, dizendo: vão lá e se apresentem para os sacerdotes. Embora isso fosse uma prática normal, né? Mas teve outras situações. Quando nós olhamos lá a cura de um outro leproso lá no capítulo 5, foi instantâneo. E Deus curou o filho do oficial instantaneamente, está lá em João 9. Nós vamos ver tantas curas que Deus fez diferente. João 4, na verdade. João 9, ele cura o cego de nascença ali com a saliva. Ele cura um paralítico, falando imediatamente: você está curado. Várias curas de Jesus tiveram particularidades diferentes. Mas todos eles têm um processo e têm um propósito. Por que a tua cura está demorando mais? Por que essa enfermidade parece que está sendo mais pesada? Por que essa dor parece que não passa? Você precisa confiar no processo de Deus. Você precisa confiar. Nem sempre a cura vai ser instantânea. Existe um processo e um ensinamento acontecendo. Você tem passado pela luta. O que Deus quer fazer no meio dessa luta e dessa provação? Quando eu não entendo que existe um processo, com muita facilidade eu viro um murmurador. Eu fico só olhando o aspecto negativo. Eu fico só
brigando com Deus, falando por que Deus comigo, por que a cura não veio como veio do fulano, do ciclano, por que essa oportunidade de emprego não veio para mim como veio para o ciclano, para o fulano. Queridos, isso faz com que você passe pela provação sofrendo mais. De repente, porque você está murmurando tanto que Deus tem segurado um pouquinho mais para você entender o propósito. É interessante porque esse samaritano que foi curado, ele volta adorando a Deus, ele volta glorificando a Deus. E tudo que nós fazemos, e tudo que Deus vai fazer em nós, existe um propósito maior, que dará honras e glórias a Ele. Será que se você fosse curado agora, você daria honras e glórias a Ele, se você for curado daqui a um mês? Será que você for restaurado agora emocionalmente, você estaria... Eu não sei. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele nunca erra no tempo dEle. O que nós precisamos entender é ter um coração ensinável para aprender no processo. Porque quando eu tenho um coração ensinado para entender o processo, eu saio muito mais forte. Eu saio muito mais forte. Quando nós pensamos, Jesus ele queria não somente curar fisicamente esse homem, mas o processo envolvia uma cura maior, que era a cura espiritual. E é assim tudo que nós fazemos aqui, né? O projeto Ancorar não é somente para abençoar os profissionais de saúde com o kit. O objetivo é nós alcançarmos esses profissionais de saúde, conectar eles conosco, conectar eles com a nossa rede de cuidado, porque nós queremos sim alcançar eles, que eles possam conhecer o amor de Jesus. Existe um processo de cura que precisa acontecer. E esse questionamento, por que Deus está permitindo essa enfermidade, ou essa crise financeira, ou essa crise emocional, tem a ver com o seu coração. Porque quando você muda a pergunta, você muda o propósito. Eu já compartilhei na quinta-feira de uma irmã muito querida que teve um abuso sexual na vida adulta já. E ela foi restaurada pelo Senhor, e Deus restaurou ela profundamente. E ela falou assim: pastor, aquele evento tem um novo significado hoje para mim. E hoje o significado, eu quero usar isso para a rede de cuidado, eu quero usar isso para abençoar pessoas. E Deus colocou alguém para ela discipular. E aí foi muito interessante, ela compartilhando essa semana, que esse alguém que ela está discipulando, tem passado pelas mesmas lutas que ela passou. E ela consegue compartilhar. E aí aquele casal sai da presença deles e começa: olha só, agora a gente está entendendo por que Deus permitiu aquilo. Agora eu estou entendendo por que Deus permitiu aquela situação que nós passamos. Aquela situação que eu passei. Sabe, quando nós entendemos que Deus ele nunca erra. E a nossa vida é esse processo que nós estamos vivendo aqui. Até a nossa promoção para a glória, Deus quer usar as nossas vidas para a honra e glória dEle. Aí eu trago um novo significado para todas as minhas provações. Queridos, se muitas coisas eu não tivesse vivido antes da minha conversão, aos 23 anos, talvez eu teria menos propriedade para ministrar muitas pessoas hoje. Tantas marcas que eu trouxe no meu coração, e que hoje Deus usa tremendamente para dizer assim: olha, eu sei o que você está sentindo. Tantos homens que chegam assim: pastor, é impossível ficar longe da pornografia. Eu falei: meu amigo, é possível sim, eu fui escravo dessa porcaria e eu estou liberto há muitos anos. É impossível ter só uma mulher, tem que fazer porque todo mundo faz. Eu falo assim: é possível sim você honrar a sua esposa até o último dia. É possível você honrar, viver e amar uma única esposa e cada dia mais, porque o vinho melhor está por vir. E aí as pessoas veem: é possível perdoar meu pai. Eu falei: é possível sim, porque eu perdoei meu pai. Certo? E eu começo a compartilhar a minha vida, a minha história. E as cicatrizes que eu trouxe comigo, ao invés de elas significarem dor, ela significa restauração. É a mesma cicatriz, só que ao invés de olhar para aquela cicatriz e lembrar da dor, eu lembro da restauração que Deus fez. Então o processo de Deus é diferente do nosso. Ele não cabe na nossa caixinha. Nós precisamos entender com o olhar de Deus por que Ele permitiu que algumas coisas acontecessem. Porque a honra e glória é para Ele. É para que você seja usado, para que Ele seja honrado e glorificado. Você tem entendido o processo de Deus na tua cura? Você foi curado? Você tem entendido o chamado de Deus para você se envolver na nossa rede de cuidado? Deus nos cura para sermos instrumentos na mão de Deus no processo de cura dos outros. Então não deixe
essa cura que você experimentou ficar com você. Deixa isso transbordar na vida de outros. Isso é entender o processo de cura de Deus para a sua vida. Queridos, um terceiro ponto que eu olho, uma lição tremenda que eu entendo e aprendo com Jesus nesse texto. Está ali na parte final. Entenda que a cura primordial é a salvação. Jesus deixa claro qual era o propósito daquela cura física. Era ter reflexos na eternidade, não somente no mundo físico. Jesus fez muitos milagres, mas o principal propósito da vinda dele não era somente fazer milagres, cura, mas sim a salvação. Veja ali no versículo 17. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Queridos, outros 9 ali tiveram a mesma oportunidade daquele samaritano, de ter uma cura integral, de ter uma cura espiritual, uma cura plena. Mas aqueles 9, eu não sei se eles foram salvos depois ou não, mas eles tiveram só a cura física, possivelmente eles morreram de outra doença. Mas esse samaritano que voltou, que experimentou essa salvação, ele vive hoje. Ele não experimentou a morte eterna, ele vive hoje. Então, quando nós pensamos nessa dimensão de a salvação, ela é o propósito primordial da cura. Porque quando a salvação, a cura espiritual, todas as demais curas é subproduto. Todas as demais curas, ela vem como consequência. Se você tem uma enfermidade, se você não for curado durante a sua promoção para a glória aqui, quando você for curado, você vai ser curado na eternidade. Você vai ser curado. Agora, se você não tem a cura espiritual, pode ser que você não seja curado aqui e vai continuar doente. Como é que você tem vivido com as tuas enfermidades? Você tem entendido que a salvação ela é primordial? Por isso que de repente você está aqui nessa manhã e você precisa ser curado espiritualmente hoje. Você está aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, hoje você vai ter a oportunidade de tomar essa decisão. Você está aqui, você está desviado da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, e você vai ser desafiado a restaurar e reconciliar com o Senhor hoje. Porque essa dor que você está vivendo hoje na sua alma, ela pode estar sendo diretamente ligado à desconexão com Deus, com a sua cura espiritual. E Deus quer te salvar e cuidar de você integralmente. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Nós somos filhos do Criador. Você não pode viver como um filho de um servo, como um filho de um empregado. Você é filho do Criador, filho do dono de tudo, o dono de todas as coisas. Então, queridos, toma posse dessa verdade. Não abra mão de viver uma nova vida com Cristo. Não se contente com as migalhas que esse mundo oferece. Cristo tem uma vida plena para você. Cristo tem uma vida tremenda para a sua vida, para a sua história. A cura espiritual levará você a olhar os desafios das enfermidades emocionais e físicas de uma forma diferente. Quando nós entendemos a salvação, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vamos sim olhar todas as lutas da nossa vida com uma visão diferente. Isso não acontece assim, plim, eu deixo de ter problema. Não, eu vou ter os mesmos problemas. Eu estou debaixo de uma dimensão física, onde a chuva cai sobre justos e injustos. Não tem instantaneamente eu deixo de ter problema. Mas o que muda aqui dentro, reflete do que eu vejo aqui fora. Quando eu sou curado espiritualmente, eu enxergo as provações, as lutas e os desafios com um olhar diferente. O meu coração é diferente. A minha reação é diferente. Sabe aquelas encrencas que a toda hora você está lutando com ela? Você vai ver que não vale a pena. Sabe essa falta de perdão que você tem no teu coração? Não vale a pena. Isso aí só... Eu estou sangrando com essa falta de perdão. Não vai levar em nada. Mas quando você aceita Jesus, quando você deixa Jesus entrar no teu coração, aí as coisas mudam completamente. Queridos, a nossa rede de cuidado é somente uma ferramenta intencional para ajudar você a experimentar a cura na sua alma, na sua vida. Lá em Marcos 8, 35, 36 diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas têm buscado a restauração financeira, têm buscado a restauração ou viver uma vida boêmia. Hoje é ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero te dizer que enquanto você quer salvar essa vida com esse corpo e você não entende a beleza de salvar, de entregar o espírito e a partir daí transbordar para a sua alma e para o seu corpo, você vai viver escravo das armadilhas desse mundo. A salvação gera um transbordar nas outras áreas. Ela é fundamental por muitas das marcas do passado. Elas acabam tendo um novo significado após a conversão. Tem um casal muito querido que chegou na nossa igreja muito, mas muito detonado. Eles tinham uma história de adultério, que chegaram com casas separadas, vivendo uma dor insuportável. Foi bem um dia após eles chegaram até mim. E foi muito interessante, eles não conheciam a Jesus. E a primeira coisa que precisou acontecer foi a entrega da vida ao Senhor Jesus. E eles entenderam essa entrega. E essa entrega foi começando a curar de dentro para fora. E aí eles foram acolhidos e essa cura foi continuando. E foi tirado muitas coisas. Pense numa sujeira e foi saindo para fora, e foi saindo para fora, e foi saindo para fora. Esse casal tinha uma vida profissional estável. Tinha uma vida familiar que todo mundo olhava e nem imaginava. Mas era tudo uma máscara. A hora que a máscara cai e eles experimentam a cura espiritual, todas as demais áreas começam a ser transbordadas. Vem o batismo, vem a cura, vem o envolvimento, e hoje uma família restaurada para a honra e glória do Senhor. Quando nós entendemos que o início de tudo é a cura espiritual, isso muda completamente as nossas atitudes, a nossa cosmovisão. Você pode fechar seus olhos? O que você precisa hoje restaurar na sua vida e se colocar à disposição para restaurar na vida de outros? Eu quero primeiro falar com você que está aqui nessa manhã e você precisa experimentar essa cura espiritual, que é o começo de tudo. De repente você está aqui, você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer uma decisão. Aonde você está? A igreja está de olhos fechados. Eu quero desafiar você com Deus, falar ao teu coração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Nessa manhã eu quero mudar a minha história, entregando minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja continua de olhos fechados, você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Alguém aqui? Aqui na minha esquerda? Alguém? Aqui, aqui à direita, graças a Deus, pode baixar. Aqui, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você está aqui, você precisa reconciliar. Você está distante de Deus, e Deus está falando no teu coração que você precisa voltar. Chega de caminhar com esse chicotinho, te chicoteando e lamentando aquilo que você perdeu. Eu quero que você olhe para aquilo que Deus pode te dar hoje. Se você está aqui nessa manhã e você está se reconciliando com o Senhor, levante uma das suas mãos também. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Alguém aqui está se reconciliando com o Senhor? Vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você que entregou sua vida hoje. Deus está falando contigo. Você está aqui de repente no YouTube, no Facebook, Deus está falando contigo, coloque aí também, eu quero orar por você. Mas eu queria desafiar vocês que levantaram as mãos, vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração aqui, terminando esse tempo orando pela sua vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria desafiar você,
Vamos cantar uma estrofe desse canto. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos, Deus está falando contigo, vem aqui. Pode vir, vem aqui que vai ser um tempo especial. Vamos chegar. Já tem pessoas chegando aqui, mais alguém? Você que levantou sua mão, vem à frente. Graças a Deus, louvado seja. Tem algumas pessoas aqui. Você que levantou a mão, tem alguém aqui do lado esquerdo. Venha. Tem algumas pessoas aqui. Se você está falando, Deus está falando do teu coração, não deixe passar a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Queridos, esse passo é o passo da restauração. Deus está falando no teu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos terminar esse tempo orando, colocando diante do Pai. Glória a Deus. Eu quero desafiar você que está aqui. De repente tem uma área que você precisa experimentar restauração na sua vida. Eu quero também desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. De repente você está tomando uma decisão hoje de áreas que precisa ser restaurada na sua vida. Se coloque de joelhos onde você está. Ou você vai se colocar à disposição para ser usado na vida de alguém. Se coloque de joelhos. Vocês que estão aqui à frente, pode colocar de joelhos também. Nós vamos orar. Eu quero orar colocando diante do Senhor essas vidas. Queridos, Deus nos salvou, nos deu a salvação para vivermos uma vida plena. Não se contente com meia boca. Vamos orar. Deus amado, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas lições e ensinamentos em relação à restauração. Nós louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dizendo: sim, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Deus, eu coloco diante do Senhor irmãos e irmãs que estão aqui, que levantaram a mão e de repente sentiram um pouco constrangidos. Confirma no coração deles essa decisão, que possamos ver uma geração assumindo um compromisso cada dia maior com o Senhor. Nos ajude como igreja a acolher, a cuidar, a preparar para que muitas outras vidas sejam alcançadas através dessas vidas que hoje tomam uma decisão, dizendo: eu quero experimentar essa nova vida com o Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão de joelhos dizendo: sim, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu quero ser usado na restauração de vidas. Deus, confirma, o Senhor conhece cada vida e cada história nesta manhã que está aqui. Deus, abençoa, derrama a sua bênção sobre a vida de cada um, de cada família aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito tremenda.